pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Speaker. Eu sou Juliana Albanês. Eu sou Márcia Belmiro. E hoje eu tô aqui, gente, com uma convidada internacional, né, Márcia? Hoje o negócio aqui tá poderoso. Hoje eu tô aqui com Luciana Oliveira, ela que é uma grande amiga, tanto minha quanto da Márcia, e é uma contadora, já com mais de 25 anos de Reino Unido. E fora tudo isso, ela também aí é uma ativista muito envolvida em causas sociais, que ela vai falar aqui. E ela vai contar um pouco da história dela, um pouco de contabilidade, um pouco para você aí que está querendo mudar de país ou já está aqui. Luciana, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Vai ser um prazer estar com vocês, estar conversando com essas lindinhas e estar compartilhando um pouco desse mundo de internacionalização de empresa, tributação e ativismo. Bom, Luciana, eu já queria começar esse bate-papo com você, porque eu acho que quando a gente pensa em mudar de país, a gente pensa em várias coisas, até mesmo no profissional, mas uma coisa que a gente não pensa é na questão legal, financeira, tributária dessa empresa. Então eu queria que a gente já começasse falando assim, o que é isso e como é que é? Como é que eu começo a pensar nesse assunto quando eu estou querendo me mudar de país? Excelente, Ju. É importante essa pergunta e realmente você está muito certa em dizer que as pessoas não pensam muito na parte tributária. Na verdade, eu vejo as pessoas pensando no financeiro, no resultado, no reconhecimento, no retorno financeiro, mas não na consequência tributária. E a consequência tributária, muitas vezes, vai ser determinante se vai haver a mudança ou não. Lu, e assim, começando do básico aqui, a leiga aqui que sou eu, que hoje eu tô com duas contadoras aqui, gente, hoje tá meio difícil para mim, mas como leiga, o que é a tributação? Então, a tributação é a consequência da mudança que você vai cometer. Exemplo, você mora no Brasil e vai mudar para o Reino Unido. Não tem acordo bilateral entre o Brasil e o Reino Unido. Então, se você continuar tendo receita no Brasil, você pode vir a pagar imposto 2 vezes, dependendo da natureza dessa receita. Então, não é só o aspecto do quanto é o meu salário, qual é a tributação no Reino Unido, mas quais são as obrigações tributárias que eu tenho como pessoa física e como pessoa jurídica no exterior. Outro exemplo, também não tem acordo bilateral com a Alemanha. Exatamente. Né? Então, outro exemplo, a tributação máxima no Brasil de pessoa física é 27,5%. A tributação máxima no Reino Unido de pessoa física é 45%. Então, às vezes, aquele uplift do salário, eu ganhava, não sei, vou chutar aqui, eu ganhava 20 mil reais por mês no Brasil e vou ganhar 30 mil reais no Reino Unido. Talvez não seja tão grande, porque você vai pagar quase o dobro de imposto, entende? Então, se você não se preocupa com a tributação, esse ganho que você está almejando talvez não seja alcançado. Então, Lu, um dos serviços que você presta é esse planejamento desse funcionário que está indo para uma empresa no outro país, desse empresário que está indo com a sua empresa também para outro país. Essa pessoa pode fazer preventivamente uma análise com a sua orientação. Com certeza. Então, é totalmente pertinente para a empresa, seja ela abrindo a filial ou abrindo uma nova empresa no exterior, seja ela enviando o funcionário para o exterior, né? Ou seja ela contratando outro funcionário no exterior. Então, todos esses trâmites são pertinentes na internacionalização. Perfeito. Aí uma dúvida que acontece com muito empresário. Ele tem a empresa no Brasil e ele vai mudar com a família para a Europa, para o Reino Unido, e ele vai manter a empresa no Brasil. Diz aqui, né, para a gente, para facilitar para quem está assistindo aqui o nosso podcast, qual é o primeiro, o segundo passo importante já para ele pensar nessa mudança que ele está fazendo de vida? Tá. Bom, não vamos entrar na questão de imigração, tá? Porque existem pacotes, dependendo do país, existem facilidades para você abrir. Uma coisa que eu posso falar do Reino Unido, só para a gente não passar batido, é que você pode tranquilamente imigrar
abrir a filial da sua empresa se você, o dono da empresa, não for, tá? Então, você pode abrir essa empresa, você pode mandar seu funcionário. O trâmite é muito mais simples do que se você quer somente imigrar, tá? Então, passando as partes de imigração, a abertura da empresa, você vai pensar primeiro no aporte inicial, né? No Reino Unido, o valor do aporte mínimo é 1 libra. Nas minhas palestras, eu costumo dizer que é mais fácil você abrir uma empresa no Reino Unido do que abrir, se você estiver em São Paulo e quiser abrir em Fortaleza. Porque no Brasil, por exemplo, a lei não é nacional. Tem estadual, tem federal. Tem até municipal também, municipal. Né? Pra ISS. Então, é tudo muito diferente. Às vezes você vai ver no Brasil que tem empresas que às vezes tem várias empresas abertas, dependendo do estado, né? E a vantagem tributária também muda de estado para estado. Então, por exemplo, no Reino Unido, 1 libra. Por exemplo, na Bélgica, 32 mil euros mínimo de aporte. Então, escolher qual é o país ideal também faz parte do planejamento tributário. As exigências de cada país mudam, né? E acho que esse é um bom ponto para falar do seu serviço, porque você tem uma base no Brasil e você tem uma base aqui na Europa, certo? Você tem essa facilidade de que esse empreendedor ele não vai ter só a visão olhar Brasil e nem só a visão olhar Reino Unido e Europa. E é importante a gente salientar aqui, eu queria que você explicasse para a gente as suas certificações como contadora, né? Você está em que locais do mundo aí? Então, eu sou formada em Ciências Contábeis no Brasil e no Reino Unido. E eu tenho a certificação nos 2 países. E estou até tirando a de Portugal, né? Que legal. Nós somos focados em realizar trabalhos contábeis no Reino Unido, mas a consultoria e o planejamento tributário são dos 3 países. Inclusive, eu faço faço parte de um grupo de profissionais, contadores e advogados que atuam em vários países. São pessoas como eu, que são brasileiras, têm a formação do Brasil e têm a formação naquele país onde eles estão. Por exemplo, tenho colegas nos Estados Unidos, em Dubai, Singapura, China. Então, assim, a gente trabalha também em parceria para ter certeza que você vai ter o melhor atendimento e que a legislação atual está sendo aplicada. Porque, gente, a tributação tem mudado drasticamente. Inclusive, em abril de 2025, tem uma grande mudança para quem tem receita vindo do exterior no Reino Unido. Então, é muito bom que você falou disso, Márcia, porque as pessoas hoje elas estão muito viciadas em digerir informação na internet. Sim. E a diferença da informação para a formação é a seguinte: a informação ela está solta. E quando você pega uma informação com a pessoa que tem formação, você vai ter um parecer técnico especialista no teu caso. Porque, gente, são muitas variáveis. Tem a questão pessoal, tem a natureza da receita, tem o ano fiscal, tem a sua movimentação no país. Quantos dias você ficou num, quantos dias você ficou no outro. Então, tudo isso vai ser importante para você decidir a internacionalização. Nossa, uau! E eu até queria voltar no que você falou de acordo de bitributação. Muita gente não sabe o que é essa coisa que os países podem conversar em relação a impostos ou não. Você pode explicar aí para o pessoal de uma forma simples o que é quando tem e quando não tem? O que é isso, esse acordo de bitributação? Bom, gente, eu também vejo muitas pessoas falando assim. É impressionante. Quando falam em Europa, parece que é só uma coisa. Ah, é só uma coisa. Gente, mesmo os países que fazem parte da União Europeia, todos eles têm autonomia tributária e individual. Então, essa questão do acordo é o quê? Se os 2 países assinaram um acordo onde você não paga 2 vezes. Ou seja, se você tem uma renda num país e você já pagou imposto naquele outro,
você não vai pagar, você só vai reportar. Exemplos de países que têm acordo. Brasil tem acordo com Portugal, Brasil tem acordo com a Itália, com a França, com a Espanha. Brasil não tem acordo com o Reino Unido, não tem acordo com a Alemanha, não tem acordo com a Suíça. E uma coisa que é relevante falar, acordo tributário para receita é uma coisa, acordo de previdência é diferente. Bom ponto. A Alemanha tem acordo de previdência com o Brasil, mas não tem acordo bilateral de tributação. Ou seja, o tempo que a pessoa contribuiu no Brasil, decide vir morar na Alemanha, na aposentadoria. Aí esse tempo conta e ela tem esse dinheiro aqui. Sim, ela vai poder... A questão da previdência, quando existe um acordo de previdência, ela vai poder aposentar, ela vai poder contar com os anos que ela trabalhou na Alemanha para o Brasil. E vai poder contar com os anos que ela trabalhou no Brasil, na Alemanha. Então, gente, internacionalização, mudar de país, está intrinsecamente ligado à tributação, porque você pode causar um problema na sua receita ou na sua aposentadoria. Queria só te pedir uma coisa, mesmo com o acordo de tributação, as tarifas são diferentes de país para país, né? Então, o que eu já ouvi, queria confirmar com você, que às vezes a gente paga 15% sobre aquela receita X lá no meu país de origem, onde ela está vindo. Mas o país que eu vivo é 25%. E aí talvez eu ainda tenha que pagar uma diferença de 10%. Com certeza. Aí, exemplo ótimo que você deu, Márcia, para a gente ser prático. Num país que tem acordo, no seu país de origem você pagava 15%, nesse país agora você paga 25%. Então você vai pagar só a diferença, os 10%. Uhum. Num país que não tem acordo, você pagou os 15 e ainda vai ter que pagar mais 25. A menos que tenham acordos específicos, eu acredito. Tem acordo unilateral, acordo bilateral e acordo nenhum. Por isso que é relevante o que você falou da formação e da informação solta na internet. Porque uma pessoa como você, um especialista, vai olhar o detalhe que aquele empreendedor, aquele funcionário que está saindo, que vai deixar um imóvel alugado, que vai deixar talvez algum funcionário no Brasil, tudo isso passa por essa análise que você e sua equipe fazem com esse olhar dos dois lados, dos dois países. Por isso que a gente aqui, né, o objetivo do nosso podcast é trazer vozes que têm aí um assunto relevante para a nossa comunidade de brasileiros pelo mundo. A gente já passou por aqui psicólogas, já passou por aqui pessoal de comunicação, influencers, sabe? Empreendedores de ramos de estética também. E esse tema de impostos, finanças, as pessoas às vezes deixam um pouquinho passar e a gente falou, não, o Pod Speakers tem que ter essa voz aqui da nossa comunidade brasileira que levante essa bandeira que é tão importante a gente cuidar do nosso bolso para não ter dor de cabeça. Né? Por todas essas áreas, a gente um dia ou outro você vai precisar ter uma noção aí, uma orientação profissional tributária. Né? Eu tenho uma pergunta, Lu, que é o seguinte, assim, quem não se programou e veio? Quem veio no risco, veio sem informação. É possível arrumar a casa a partir de qualquer momento? E outra coisa, quem não arrumou a casa, quem não se planejou, quando eu falo a casa é o financeiro tributário dessa empresa. O que pode acontecer de sério em consequências a esta empresa e a este imigrante? Bom, se você não arrumou a casa, se você não se preparou para essa mudança, se você não sabe, você pode corrigir a qualquer momento. E é importante que seja corrigido assim que você tome conhecimento do certo que deve ser feito, né? Então, também tem processos administrativos que a gente deve fazer. Uma das regras que é importante a gente lembrar é a questão de que todo brasileiro que estiver no exterior por mais de 12 meses deve fazer a saída definitiva, por exemplo, a comunicação de saída definitiva. E a comunicação de saída definitiva, ela é super relevante
para quem está em países que não têm acordo. Porque aí evita do seu país querer cobrar imposto de onde você está. Então, o primeiro passo seria esse, né? E em relação à saída definitiva, não tem multa, tá, gente? Não tem multa para fazer em momento algum. Então, Lu, deixa eu te interromper um minutinho. Me vem uma questão. Quando a gente fala saída definitiva, muitos brasileiros, eu acho que pensam que não pode voltar para o Brasil mais. Eu já ouvi isso, da pessoa falar assim, eu não vou mexer com isso não, depois eu não posso voltar. Isso não tem, isso é lenda, isso mito. É lenda. Lenda. Não, eu até brinco com os psicólogos, né, que na verdade o Brasil tem medo dessa palavra, né, saída definitiva do Brasil. Aí ele fala, não, eu não tô saindo definitiva, eu saí, não sei que dia que volta. É exatamente isso, Ju, é muito importante isso. As pessoas realmente ficam bloqueadas com essa palavra. Essa saída definitiva, ela não é definitiva. O termo fala definitivo, mas não é. Em qualquer momento você pode voltar. E aí eu costumo dizer que a saída definitiva, ela tem uma irmã gêmea que chama entrada definitiva. Então, quando você volta para o Brasil, você também faz a entrada definitiva. E outra coisa também que é importante dizer, todos os países têm esse processo de saída tributária. Então, assim, no caso, no Brasil chama saída definitiva, mas no UK chama Leaving the UK. Em alemão vai ser uma palavra bem complicada que eu não consigo repetir. Não, eu não sei mas, também. assim, o processo pode não ter um nome, mas o fato é, mesmo que você estiver saindo da Itália, da Espanha, da França, faça a sua saída tributária, que significa o quê? Notifica a Receita Federal do país que você está saindo, né? E você falou um ponto, Márcia, de família, né? Então, é importante também lembrar da família, especialmente os maiores de idade, né? A esposa, o marido, aquele que veio para estudar, aquele que recebe pensão do ex-marido, da esposa. No Brasil acontece muito ainda aquelas pessoas que têm pensão do pai falecido, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Então, bolsa de estudos, né? Todos esses tipos de receita, todos esses tipos de renda, né? Ou no Brasil pode você ter um imóvel no nome do casal, né, no nome da família. Então, todas essas receitas são pertinentes também para a parte que não está trabalhando. Inclusive, a maioria dos países, eu vou dizer maioria porque a maioria dos que eu trabalho tem essa opção, inclusive o Brasil também tem contribuição voluntária. Então, por mais que você esteja acompanhando o seu esposo, sua esposa, você também pode contribuir voluntariamente. Para a aposentadoria. Para a aposentadoria. Para a aposentadoria. Então, assim, às vezes você foi... Uma parte da família, né? Está fazendo um doutorado e o resto está acompanhando, também podem pagar. Uhum. E o valor vale a pena. Exemplo de Reino Unido. É 178 libras por ano a contribuição voluntária. Então, é algo que as pessoas também ignoram, né? E deixam passar não é o só tempo. isso, não é só obrigação, né? Inclusive, eu também costumo dizer o seguinte, gente, fazer declaração de imposto de renda não necessariamente quer dizer pagar imposto. Uhum. Às vezes você Muitas só vezes é recuperar. recuperar imposto, né? E muita vantagem para quem viaja muito a trabalho. Ah, eu viajo sempre a trabalho. Então tem regras, tem gray areas que a gente pode trabalhar. O Reino Unido tem uma regra especial para os 3 primeiros anos que você está no Reino Unido, né? Regra quando você está viajando, regra quando você não é residente, quando você não é domiciliado. Então, vale muito a pena. Tributação deveria ser o top 3 preocupação de quem muda de país. Maravilhoso. E aí, Lu, com todo esse arcabouço de entendimento que essas pessoas podem ter, quando estão vindo, quando já estão, quando perceberam suas situações, a gente tem muito um medo aí envolvido. As pessoas ficam sem dormir. E às vezes o assunto nem é tão grande assim. Às vezes é quebrar em pedacinho e trabalhar. Outra coisa também que a gente pode acabar fazendo muito é procrastinar. Porque a gente tem também aí tantas coisas de vida para resolver. Família, escola de filho, não é verdade? Aí esse assunto fica para depois. Qual é uma dica interessante que você possa passar para o pessoal para que eles possam, assim,
ter essa consciência no sentido até dos sentimentos que eles têm de, sabe, ficar muito chateado, perturbado, parar de dormir por causa disso. Qual é a maneira que a pessoa pode hoje aí sentar e começar a olhar para esse tema de uma forma diferente? Bom, gente, é uma consulta que às vezes vai deixar você dormir, né? Então vamos lá, faça uma consulta que a gente faz uma análise em 1 hora e vê o que é que está acontecendo. Dica prática, se você não tem receita no Brasil, estamos falando de Brasil, e você não tem receita onde você está, pelo menos, possivelmente, e não tem nada no seu nome, então pelo menos você não está sonegando nada. Primeiro teste. Segundo teste, se você tem receita de aluguel ou de alguma coisa no Brasil ainda, mesmo estando no exterior, pode, sinal vermelho, que você vai precisar declarar dependendo do volume, né? Porque tem tetos para você declarar. Então, a última vez que eu chequei na Alemanha, o teto era 800 euros por ano, né? Que tem um teto, mas é baixinho. Então, mais do que 800 euros por ano, você tem que declarar. No Reino Unido, mais do que 2.000 libras por ano, você tem que declarar. Então, luzinha amarela para quem tem alguma coisa, né? Luz vermelha, está recebendo aluguel todo mês. Então, você está numa luz vermelha de checar o que você tem que fazer. Porque, comparando Alemanha e Reino Unido, por exemplo, na Alemanha você tem que pagar e falar no mês que acontece. No Reino Unido você ainda tem 1 ano para... Você só responde uma vez por ano. Então, por mais que você ainda não fez, você talvez não esteja atrasado. Na Alemanha você já pode estar atrasado, porque é todo mês que você fala e todo mês que você paga, tá? Então, essas 3 situações que eu falei, uma que é risco zero, uma amarela e uma vermelha. Sensacional, já vai dar para o pessoal começar a olhar hoje para isso, né? Uma última pergunta mais técnica. As pessoas que querem comprar imóveis no Brasil, mas moram aqui fora, já deram saída definitiva, é possível? As pessoas podem comprar imóveis no Brasil? Você sabe sobre isso? Sim, podem comprar imóveis, o CPF continua ativo, você falou que tem a saída. É importante dizer, tá, que a regra de compliance no Brasil, para quem mora no exterior, mudou. Então, por exemplo, para você comprar uma casa no Brasil, você vai ter que mostrar o seu comprovante de saída definitiva. Isso agora é uma exigência, tá? Então, pode comprar, seu CPF continua ativo. Existem empresas no Brasil hoje em dia que estão até fazendo empréstimo focado para quem mora no exterior, comprovando a sua renda no exterior. Eles entendem isso aí. Então, existem também muitas oportunidades para quem está no exterior comprar casa no Brasil com a renda no exterior. E uma outra coisa também, gente, que acontece também muito, quem está no exterior comprar casa com o dinheiro que vem do Brasil. Então, você também vai precisar do seu imposto de renda local para comprovar essa renda, tá? Porque aí essa renda, de novo, pode estar vindo de uma herança, pode estar vindo de um dinheiro que você tinha antes de vir, pode estar vindo de aluguel. E a natureza, né, a origem de onde vem esse dinheiro, que vai determinar se vai ter tributação ou não. Maravilha. Agora eu queria puxar aqui, né, para pedir a ajuda da Ju, agora nesse tema tão importante, que é você como uma grande speaker aí pelo mundo, né? Eu já ouvi uma palavra mágica aqui que você falou, que é palestra. Ela falou, nas minhas palestras. Ô Lu, a gente sabe que você tem aí uma história bem consolidada já na contabilidade, né, no mundo dos números. E aqui eu tô com 2 especialistas em finanças e 2 também aí comunicadoras natas, né? Então você também, mesmo tendo esse passado nas finanças, hoje você é uma palestrante, você dá palestras em vários países do mundo, você é uma ativista também, bem focada e bem envolvida em ONGs. Queria trazer um pouco desse viés de speaker e saber, isso sempre foi assim em você? Ou você foi notando a necessidade de aprimorar a sua comunicação no decorrer da sua carreira? Bom, gente, o meu teste vocacional deu assistente social e aí eu ignorei por um tempo.
E as finanças também estão muito ligadas à saúde mental. A segunda maior causa de problema de saúde mental é problema financeiro, né? Então eu vi essa necessidade e aí eu fiz um curso de primeiros socorros de saúde mental, né? E aí comecei esse ativismo de prevenção de depressão e suicídio através da ONG que eu também fundei, que chama Caring Friends Around the World. E todo o meu envolvimento de ativista é nesse viés da prevenção de depressão e suicídio. Então, eu sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil, do CRBE, já fui conselheira do CCRU no Reino Unido, e a gente trabalha através das palestras, né, de estar trazendo à tona para leigos essa necessidade, porque todos nós somos preventores de crise de saúde mental ou de depressão, porque a pessoa que está com depressão, ela quer pedir socorro e às vezes ela não sabe como pedir esse socorro, né? E a gente que está em volta, que talvez esteja com a saúde mental mais saudável e mais estável, às vezes você pode notar, né? Um problema de saúde mental, ele tem um timing, né? Ele se manifesta aí umas 3 semanas antes, uns 3 meses. Ninguém acorda de manhã e tá com depressão ou quer se matar. Ele vem né? gradualmente. Né? E eu faço uma comparação muito pontual com questões de ataque cardíaco, por exemplo. Se você for falar com um cardiologista, não tem como a gente prevenir um ataque cardíaco. Qualquer um pode ter, de criança a adulto, né? E pode ser do nada. Mesmo a gente vê esses jogadores de futebol, atletas saudáveis que podem ter. Agora, gente, problema de saúde mental, você pode ver, né? Não vamos diminuir nem isentar as questões médicas, né? Quando você tem diagnóstico, você precisa de médico, terapia, remédio, psiquiatra, psicólogo, terapeuta, tudo isso, sim. Mas a gente está falando só dos sinais imediatos onde a gente pode ajudar a pessoa a se encaminhar ou procurar ajuda. Porque é uma doença silenciosa e transparente, né? Invisível. E você levar essa comunicação para essas pessoas, para nessas ONGs, como que você foi aprimorando a sua comunicação? A gente viu aqui, né, a gente tem trazido aqui diversos perfis, alguns são mais motivacionais, outros são mais especialistas, outros vêm aí com uma história envolvente que vai mexer com aquelas pessoas, aquela ONG. Como que você trabalha aí nessa área de speaker para chegar a mensagem aonde precisa? Desculpa, eu esqueci de direcionar. Então, que aconteceu? Em relação à tributação, as pessoas pedem para eu palestrar por conta do meu conhecimento e da minha experiência prática na área de 26 anos. Isso aí foi uma consequência. E essa questão do ativismo é porque eu vi que eu poderia ajudar as pessoas, né? Então, é por isso que eu até falei da questão vocacional. Eu acredito que eu tenho um DNA de prestadora de serviço, de generosidade, de empatia, de resiliência, né? Você vir morar no Reino Unido com 21 anos sozinha, sem amigos, sem família, com $500, né? Não é uma missão fácil. Então, eu acredito que toda essa vivência também trouxe essa questão de poder ajudar. E aí, eu acredito que seja também prática, né, Ju? Você vai falando. Eu lembro a primeira vez que eu fiz um vídeo que o rapaz foi no meu escritório, nossa, demorou 12 horas para fazer um vídeo de 3 minutos, 12 horas, né? Foi a coisa mais exausta que eu já fiz. E hoje em dia, né, eu tava vendo na imersão de vocês, hoje em dia, se você mandar fazer um vídeo, eu faço de qualquer assunto, de qualquer hora, de qualquer motivo. Né? Eu sou uma grande vendedora de pessoas e de contatos, assim, porque eu acho importante, né? A gente fala inglês muito, não sei se traduz para todas as línguas, mas em inglês é muito legal, porque até rima, né? Sharing is caring. Então, né, compartilhar é cuidar. Então, isso é algo que eu amo mesmo, tá no meu DNA, adoro compartilhar, adoro
dividir, e isso eu gosto de salvar vidas assim. Isso é maravilhoso, Lu. A gente sente os seus olhos brilhando, né? O propósito, essa alegria de transformar as finanças para as pessoas em algo mais simples, essa prevenção do suicídio. Até estive com você lá no Rio de Janeiro, você me contando a história também dos aplicativos, né? Que já existem para apoiar as pessoas nesse sentido. E essa sua voz que vai chegando cada vez mais longe através de tantas associações também que você contribui com a sua experiência. Você falou agora de tanta coisa, imagino tanta gente que você conhece, e você é uma grande aí conectora de pessoas. Aqui está um exemplo, eu e a Ju, você nos conectou em algum momento com a minha mentoria e hoje estamos juntas fazendo esse podcast com você. Sim. Aqui levando a sua voz também, junto com a gente, para mais gente ainda. Eu quero te agradecer por isso, por você ter essa facilidade e essa generosidade. E aí queria que você contasse algum outro caso, né? Vou nem falar caso, né? Outro caso de situações de networking que você viu essa sua competência acontecendo, e também até falar para o pessoal aqui uns 2 passos, umas 2 estratégias para que você seja cada vez mais fácil de se relacionar e conectar. Um caos, eu posso dizer, esse é engraçado. Eu tenho uma prima chamada Juliana Friedman, que hoje em dia mora no Canadá, e ela tinha uma amiga em Salvador chamada Karine Gonçalves, que hoje em dia ela faz o piloto da NASA em Brasília, que é um programa de empreendedorismo maravilhoso. E assim, elas eram amigas pessoais, né? E aí eu já fui casada 2 vezes, né? E aí eu apresentei meu ex-marido primeiro pra Karine. Olha a conexão. Esse é o nível de network e conexão, né? Que graça. Um beijo, Karine. E também uma outra coisa engraçada, né? A Karine acabou por organizar uma palestra de direito da OAB, né? Que o Sérgio Moro participou e que foi convidado, na verdade. E aí, na época, né, eu estava no auge do CCRU, dos conselhos, e aí eu fui convidada para participar nessa palestra de direito da OAB, imagina. E aí os advogados tudo querendo me matar, me esgoelar, né? E aí eu lembro que tinha uma cidadã lá no conselho que disse que ia me denunciar para o Itamaraty. Por que eu ia palestrar nessa, que eu tinha ganhado a passagem, que a passagem devia ser de outra pessoa, não sei o quê, né? Ou seja, uma contadora no meio de todos os advogados em trazendo Brasília, conteúdo relevante para esse de internacionalização, nicho de né? E aí ela disse assim, né, que ia me denunciar. Aí eu só pensava comigo, né? Falava assim, oh meu Deus, quando ela vai passar vergonha, né, de falar isso pro Itamaraty. Porque a conexão veio da amiga da minha prima, né? Que tá lá no Itamaraty. Que mudou para Brasília, tal. Então é assim, né? É isso. Eu acredito que as pessoas gostam quando você é autêntica. Eu sou autêntica e eu não apresento ninguém para ninguém com nenhum interesse ou com nenhuma. Eu só vejo assim, eu não sei, parece para uma música para mim, sabe? Quando você falou que você precisava e você falou que eu sabia que você podia e você falou que você precisava, eu falei, a Juliana é a pessoa para isso. Então, né? E então é isso, você ser honesto, ser autêntico e fazer conexões relevantes. E assim, graças a Deus, eu gosto de ser ponta firme, e eu só gosto de apresentar gente ponta firme. Porque assim, quando falam pra mim, porque a pessoa é fantástica, é maravilhosa, é tudo, eu falei, está disponível? Porque tem gente que é fantástico, maravilhoso, mas não está disponível. Às vezes não está disponível naquele momento, ou nunca está disponível, ou não gosta do contato. Não adianta, né?
você ter pessoas que são, assim, não é assim, no propósito da continuidade, né? Claro. Tem gente que quer viver na sua bolhazinha. E tem né? gente que só quer o vem a nós networking, né? É. A gente tem que também ser generoso de fazer isso se multiplicar. Eu acho que essa é a mensagem que você está passando. Você participou da nossa imersão, né? E um dos temas que a gente coloca lá é a gente saber estruturar essa nossa conversa ou essa nossa palestra com o nosso método. E até rolou uma brincadeira lá na nossa imersão, se o método é ACE ou ACE. Vocês também podem dar aqui, né, nos comentários no YouTube se é ACE ou ACE, gente. Inclusive, gente, olha a agenda dessas meninas, o Instagram delas está bombando. A equipe que elas têm de marketing, o podcast delas é fantástico. A agenda está sempre cheia de compromisso em vários lugares do mundo, né? Porque eu já assisti palestra no Brasil, no Reino Unido, na Alemanha e na Suíça. Que chique, que bom, né? Mais lugares aí que queiram levar as nossas palestras, as nossas imersões, o nosso podcast. A gente está aqui aberto para conhecer vocês também. Obrigada aí por esse lembrete, hein, Lu? E aí, Lu, com tudo isso, a gente percebe que comunicar não é só um dom. Tem aí o que, Ju, para se comunicar? Tem muita técnica também, né? Tem muito acesso aí. Você tem que estudar, tem que praticar. A gente até falou lá na nossa imersão que a gente escuta muito uma frase de que qualidade é melhor que quantidade. Mas na comunicação é diferente, é a quantidade que vai te levar à qualidade. E Lu, assim, eu conheço a Lu já há muitos anos e para quem não conhece o mundo da Inglaterra, na nossa ali comunidade, a Luciana é muito conhecida como essa rainha das conexões. E eu queria muito, Lu, te perguntar uma coisa que... uma das coisas que acontece na nossa mentoria é que às vezes a gente vê, né, Márcia, pessoas que chegam em outro país e praticamente elas se apagam. Elas têm medo de chegar, elas têm medo de fazer novas amizades, elas têm medo de até buscar um trabalho. Elas ficam ali no mundo delas, às vezes, que ela conhece na sua limitação, porque ela tem medo de pedir um emprego em alemão, de se candidatar a uma vaga em inglês. E eu imagino que você deve ter vivido coisas diferentes de Reino Unido e Brasil quando o assunto é networking, né? Então, eu queria saber se você lembra de algo que você viveu, que falar, isso funcionou no Brasil, isso não funciona em Reino Unido quando o assunto é network, ou vice-versa, coisa que funciona no Reino Unido, mas no Brasil não faça isso que não vai dar certo. Bom, quando você fala de quantidade, né, para mim me remete, por exemplo, aos meus atendimentos. Então, assim, eu já tive até 100 atendimentos por semana, quando era uma loucura e a gente não controlava isso muito. A média de uns 40 por semana. Hoje em dia eu faço no máximo 10 ou 15 para poder ter tempo de trabalhar nos outros projetos que eu digo tributários, né? Então, essa é a quantidade, porque toda essa comunicação, esse atendimento, essa exposure, né? Por exemplo, até, né, nossa amiga Lúcia, que é cabeleireira, o atendimento, o one-to-one, essas horas que você aprende, essa variação de pessoas, né? Que você atende, que você tá ali, isso é um treinamento de comunicação, né? De você reconhecer como o ser humano é. Porque, assim, não sei se vocês sabem, bom, devem saber, né? Existe já, está estudado 5 tipos de personalidade. E esses 5 tipos de personalidade cada pessoa vai ver uma como de um jeito. Por exemplo, eu encaixo naquele perfil de ter iniciativa, de falar, de ser, né, desinibida. Dependendo do tipo da pessoa, para eles, soa como impulsiva. Não soa uma coisa positiva, né? Se você tem uma pessoa pragmática, ela já fica com o pé atrás. Ela fala, meu Deus, ela é muito empolgada, ela é muito impulsiva, irresponsável até, às vezes, né? Tem esse outro lado. Então, assim, a primeira coisa é entender o tipo de personalidade que a pessoa tem, para você saber como se comunicar, né? A semana passada eu estava numa palestra lá no Web Summit, e ele falou muito de assim, se a gente pudesse ter um manual de cada um, né? Como eu funciono. Ia ser muito fácil, porque cada um responde a um comando de uma forma, né? Às vezes você quer ser direta e a pessoa acha que você é seca.
Às vezes você quer, né? Você acha que está sendo clara e a pessoa acha que você está sendo autoritária. Verdade. Né? Então, concordo. Treinamento, repetição e também... sair de casa, né? Nesse caso que ela falou, pessoas que ficam muito paradas ali naquela situação delas. Eu lembro os primeiros eventos que eu fui, eu estou há 5 anos aqui na Alemanha, nos primeiros eventos que eu fui, eu conheci você, e aí dali fui conhecendo outras pessoas e que foi me impulsionando a ver a vida de quem já está há 20 anos na Europa, se inspirar, olhar pessoas que falam, eu errei nisso, eu errei naquilo, eu precisei de ajuda e eu demorei a perceber que precisava de ajuda. Tudo isso a gente consegue perceber pelas essas conexões que a gente vai fazendo aonde a gente estiver. E é por isso que a gente trouxe essa voz que você é na nossa comunidade também. Até para todo mundo já conhecer. Quem estiver lá por Londres, de vez em quando ela passa aqui na Alemanha também. Hoje está aqui com a gente em Munique. E para a gente ir para um outro passo agora do nosso podcast, Lu, queria que você se preparasse aí, lembrasse direitinho, pensasse com carinho. A gente tem um quadro muito divertido, que é Ninguém Me Contou, Eu Que Vi. Eu tive que ver com os meus olhos, ninguém me contou. E aí na sua vida aí de Londres, União Europeia, entre Brasil e Europa, o que você viu? Eu imagino que muita coisa. Gente, eu vi, assim, que eu adoro falar. Eu tive uma estratégia quando eu cheguei. Foi a seguinte, os primeiros 2 anos eu não me comuniquei com nenhum brasileiro. Eu me recusei a falar português, eu não fiz nada brasileiro, eu não fui em lugar brasileiro nenhum, eu não falei com ninguém, eu não vi nada, eu não queria saber. Eu era arrogante, chata, feia sobre isso. E aí o que eu vi que ninguém me contou é o seguinte, na Europa, se você for séria no trabalho, se você fizer a sua parte, se você souber, o reconhecimento vem. O reconhecimento vem. Então, vocês falaram muito assim dessas pessoas que têm medo, que não sei o quê. Não tenha medo. Pode enfiar a cara, que seja do seu jeito. Quando eu comecei a falar inglês, que eu comecei a estudar inglês, o professor falou uma coisa que eu trago para mim até hoje, que eu amo. Ele falava assim para mim. Ele falava assim, você não fala direito, mas você tem uma vontade incrível de se comunicar. Então, você vai aprender. Porque mais do que falar direito, especialmente com o alemão, mais do que falar direito é você querer se comunicar. As pessoas, elas reconhecem a sua boa vontade. Se você tem boa vontade de trabalhar, boa vontade de aprender, né? Elas reconhecem. E é tão incrível, porque, por exemplo, lá no Brasil o povo adora, né? Ah, porque você é uma mulher de sucesso, você conseguiu no exterior. Sinceramente, eu acho que, assim, a minha história é o quê? Uma garçonete que o empregador deu visto, pagou a faculdade pra mim e eu virei contadora? Tipo assim, qual a chance disso acontecer no Brasil? 0. E qual a chance, e qual é o mérito nisso? Por exemplo, eu brinco com as minhas amigas concursadas. Gente, eu não sou capaz de passar num concurso para ser funcionária pública no Brasil, né? O meu currículo tem 18 páginas, eu fiz mais de 180 cursos na minha profissão, porque a minha profissão no Reino Unido, eu falo, eu não sou contadora, eu estou contadora, porque a licença é anual. Se eu não fizer curso, eu não renovo a licença. Educação continuada, né? Educação continuada. Então, assim, vou falar de novo, que eu vi e que é verdade. Gente, não tem medo de ter a sua opção, de ter a sua empresa, de fazer. Esses países aqui da Europa reconhecem. Se você for lá na junta comercial na Alemanha e falar que quer abrir uma empresa, que quer isso, que quer aquilo, eles vão te ensinar, eles vão te dar o caminho. Então, assim, eu acredito que a ascensão no Brasil é muito mais difícil, sabe? No Brasil, poxa, é difícil você mudar de classe, é difícil você estudar, né? Então, ninguém te contou, você viu que é possível. É possível ter sucesso na Europa, seja como empresário, seja como profissional, seja como autônomo. Então,
é possível e eu sempre me agarro nisso. Eu não deixo ninguém falar não pra mim. Eu não deixo ninguém dizer que não é possível, que não pode, que eu não vou. Porque aqui tem patrocínio, tem apoio, tem incentivo, seja do governo, seja de agências, seja de profissionais. E outra, na Europa, a responsabilidade social é muito sério e muito reconhecido, né? Até um exemplo assim de boa vontade que eu fiz. Um dia eu fui fazer uma consulta para uma mulher. A mulher falou assim para mim: eu tô tão feliz de fazer essa consulta com você. Eu economizei 3 meses para fazer a consulta. Gente, a minha consulta não é tão cara, mas dentro da realidade dela, ela não podia. Na hora, quando ela falou a frase, eu terminei de falar, falei assim: a consulta é de graça para você. Ela começou a chorar. Porque assim, sabe? A simpatia, né? Eu reconheci o sacrifício dela. Ela queria muito. Isso também é comunicação, né? Comunicação. Você se colocou no lugar dela. E o sacrifício que ela fez, sabe? Ela falou espontaneamente. Ela queria que eu desse de graça? Ela nem imaginava que você ia falar isso. Né? Entendeu? É diferente quando a pessoa liga e fala: você me dá uma consulta de graça? Ela não fez esforço nenhum, né? Então é isso, quando você tem boa vontade, aqui, especialmente, eu falo da Europa, você consegue. Lu, eu acho que o que você tem falado aí é muito importante, e esse olhar positivo, de que você pode, de que você tem que começar, que você tem que ir à luta, né? Tirar um pouco essas amarras aí de ouvir também só o lado negativo das redes sociais e de tudo, e ir pra frente. Lu, a gente está caminhando para o final do nosso programa. A gente tem um quadro aqui, que é o nosso quadro Bate-Bola Jogo Rápido, que é o que vem à sua cabeça, o nome que vier, você manda aí pra gente, que eu tenho certeza que vai inspirar não só nós aqui, mas também quem está em casa. Um speaker que te inspira? Richard Branson, da Virgin. Ah, sim, ninguém falou dele, é o primeiro, Um palco que você quer estar? Ai, gente, assim, palco, tem que falar esse? Ou um público que você quer atingir? Então tá, vou falar mais no LinkedIn, porque é mais online. Eu acho que não é sobre. Eu acho que a gente precisa entender qual é a nossa missão e qual é o nosso papel, entendeu? Tipo assim, não é que eu quero, sei lá. Não quero atingir 1 milhão de pessoas, mas eu quero atender as pessoas que eu atender com qualidade. Legal, que muitas vezes estão no LinkedIn, né? Lu, uma qualidade que faz toda a diferença na comunicação. Empatia. O melhor que você vê da comunicação dos ingleses? Paciência. É verdade. Respeito, né? É o que a gente fala em inglês, eu adoro isso, gente. É assim, olha, aí você vai falando aí, yes, 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 yes. Aí no final, e você quer? No, thank you. Sabe, ele entende que é maravilhoso, que é ótimo, que perfeito, que lindo, tá lá te acompanhando, tá indo junto com você. E no final ele fala, no, thank you. Tipo assim, eu não quero. Tipo assim, eu acredito que é ótimo, que é maravilhoso, mas não é pra mim. E teve a paciência de escutar de ouvir até o final, sem te interromper. Né? Sem te interromper. Exatamente. Lu, o pior da comunicação em qualquer situação? É você ser mal compreendido. Você fazer uma gafe, né? E pra gente encerrar, uma citação que pode ser sua ou pode ser uma frase de alguém que você admira muito. Tem uma tatuagem aqui na minha perna que fala, não tem autor, já procurei, é anônima, não foi descoberto, que é o seguinte: pra mágica na Terra acontecer, só precisa de eu, você, aqui e agora. Então, para mim, esse é meu mantra de vida. É eu aqui, você aqui e agora. É o que importa. Olha que lindo. Né? Que é ser presente no momento. Estar no presente. E você é essa pessoa, né? Que está sempre
tão presente e tão verdadeira, autêntica, como você falou um tempo atrás aqui. Eu queria te pedir uma indicação de livro. Pensa aí nessas pessoas que podem estar vendo aqui esse podcast, de repente você está vendo no inverno, está precisando aí de uma boa injeção de ânimo dessa mulher que vive no presente, está aqui, está com a gente, está com vocês e está agora. O meu livro da vida é Em Busca do Sentido da Vida, Em Busca do Sentido da Vida, Viktor Frankl, né, um psiquiatra austríaco, que ele escreveu um livro da experiência dele quando estava nos campos de concentração, né? E ele escreveu 33 livros, só esse foi number one no mundo, né? Em 17 países, vendeu 16 milhões de cópias. Eu tenho no meu celular gravado o PDF dele, tem 140 páginas, uma leitura fácil de 2 horas. Tem em português, tem em inglês, tem em alemão. E eu acho lindo, assim, quando ele foi entrevistado, assim, o maior entrevistador do mundo em Nova York. E aí foi perguntado para ele assim, como você se sente de ter um best-seller que todo mundo leu? Aí ele só falou bem assim, eu fico muito preocupado de pensar que um livro que se fala em busca do sentido da vida, você chamar de um livro de sucesso, sabe? Ele fica preocupado de que as pessoas não sabem o sentido da vida, né? Então, assim, a humildade dele, assim, né? Nesse momento de glória, né? Numa entrevista tão maravilhosa, ele fala assim, tipo assim, o que é sucesso, né? Porque, tipo... Nossa, queria me remeter agora aos donos de empresa que querem internacionalizar suas empresas e ouvindo essa parte agora dessa pessoa que não só sabe de números, né? Sabe de gente, sabe de comunicação, sabe entender esses momentos de decisão que essas pessoas estão. Esse momento que é uma decisão ali do empresário, da empresária, mas é uma decisão que envolve a família, que envolve a família que fica, né? A família que vai junto. Esse seu olhar, Lu, de empatia, de inclusive, talvez acho que essa é uma parte boa que eu queria puxar, se já aconteceu de você falar, você tem certeza que você quer fazer essa mudança? Você tem certeza? Eu acredito que quando a pessoa quer fazer o planejamento para a mudança, o trabalho vai ser longo, vai ter aí muito honorário, por exemplo, mas já aconteceu dessas pessoas que estavam querendo fazer isso tudo e você falar, essa pecinha aqui, se não encaixar, vai... Não, assim, gente, o meu trabalho técnico, ele é pontual e ele tem que ser feito, né? Com certeza, eu vou fazer o planejamento tributário e eu sempre sou honesta. E eu tento, assim, né, também fazer essa reflexão. Mas eu acredito que a gente tem que ver na vida que são projetos, sabe? Você não pode ver, por exemplo, eu já tanto converti pessoas a não ir, como irem com mais tranquilidade. Exatamente. Porque as pessoas às vezes têm medo, acham que é definitivo. Eu vou, nunca mais volto. Não, calma, vamos pegar uma parte de cada vez, né? É só um projeto, você não... Sabe, se você ficar 1 ano na Europa e voltar, beleza, você tentou. Eu, pessoalmente, prefiro me arrepender das coisas que eu fiz do que das que eu não fiz. Então, com um olhar positivo... Um olhar positivo, técnico e te dando a compaixão. Calma, é uma tentativa. Você tanto pode dar certo como pode não dar certo. Tem gente que não fica 1 mês, né? Tem gente que fica 5 anos, tem gente que vem passar 1 mês, ou tem gente que nunca quis ir e estar, né? Então eu acho que a gente acontece, né? Na vida. Então, é assim, tem que só ter calma, né? Ver os sinais, ver os pontos e pega isso como um projeto, um piloto. Não é definitivo, né? Vamos dividir em etapas. Né? Isso é um projeto de 1 ano. Eu lembro de um advogado que veio para Londres, ele estava todo feliz, estava todo mundo empolgado. Não deu 1 ano, todo mundo queria voltar. Né? Porque assim, gente, numa outra etapa vocês podem falar ou convidar alguém para falar sobre isso exatamente. Porque assim, a satisfação financeira e o estilo de vida
na Europa e no Brasil são completamente diferentes, né? Hoje em dia, não sei se vocês já tiveram essa discussão, eu já tive essa discussão técnica com outros especialistas e a gente já chegou à conclusão hoje que se você for muito rico mesmo, milionário no Brasil, quando você vem para cá, a sua vida diminui o nível. Por quê? Porque aqui você não tem empregada 24 horas, você não tem passadeira, você não tem frentista no posto de gasolina. Entende? Não tem dinheiro mesmo que pague. Não é uma questão de dinheiro. É uma questão de que não tem certos serviços. É uma filosofia de vida, né? Mesmo quando você vai no restaurante, né? Por exemplo, não tem lá o VIP, o valet. Não tem. Então, tipo assim, gente que tem muito dinheiro, quando vem para a Europa, é um downhill no estilo de vida. Que às vezes não é fácil de se acostumar. Exatamente. E a pessoa quer voltar. Exatamente. Tanto de empregado, tanto de conforto que você tem, entendeu? E é o que eu tô falando, não é sobre o dinheiro. É sobre não ter as pessoas disponíveis. Aquele serviço não existe. Exato. Né? Então, por exemplo, em compensação, o meu ex-marido falava, a vida dele era tão ruim no Brasil que para ele era uma glória. Até sofrer era bom aqui. Entendeu? Então é isso, tem que ver essas nuances. Né? Eu acho que tem que ter esse olhar muito cético, sem paixões. Nem tão apaixonado com o que está por vir, porque você sabe que vai ter desafios, e nem tão apaixonado com o que você está deixando, que é uma história às vezes bonita ou triste, cada um tem sua particularidade, mas é diferente do que vem. Eu acho que esse é um Inclusive, ponto... Ju, lembra uma conversa que a gente teve? A gente teve uma conversa há muitos anos que eu sempre lembro disso que você falou. Ela falava assim para mim, Lu, se você ama o empreendedorismo no Reino Unido, é porque você não viu os Estados Unidos nem o Japão, que é 1000 vezes melhor. Sim. Entendeu? Eu quero pagar o preço de ir para os Estados Unidos ou para o Japão. Ter a vida, diferente estilo de vida, aí depende nos Estados Unidos, onde não tem não tem plano de saúde, não tem atendimento público gratuito e não tem férias, só tem 15 dias de férias por ano paga. Né? Ou eu quero ir para o Japão, que tem terremoto dia sim, dia não. Exatamente. Então... Gente, vocês estão vendo, né? Uma pessoa que entende de Reino Unido, de Europa, de Estados Unidos, de Japão. Lu, eu quero muito agradecer a sua presença aqui hoje, o seu conhecimento, e não só isso, mas também a sua generosidade de entregar tanto conteúdo, tanta história. Você consegue fazer esse mix muito bem, não é à toa que ela é uma speaker. E eu queria muito que você falasse agora com quem está nos assistindo para conhecer os seus produtos, os seus serviços, para quem está pensando em internacionalizar a sua empresa, para quem já está aqui. Queria que você abrisse aí o seu canal aí com os nossos seguidores e mandasse a sua mensagem. Aonde que as pessoas podem te encontrar? Bom, no meu Instagram é Lu Oliveira Contadora, no LinkedIn é Luciana Oliveira e no Facebook é Luciana Oliveira. Dá uma olhada, tem muito material de graça, tem palestras, no YouTube tem também. Então, você pode dar uma olhadinha, ver qual assunto que é pertinente. Eu também sempre falo de notícias, falo de eventos. Estava no Web Summit a semana passada, estava no encontro do G20 de empresários, que ano que vem vai ser na África do Sul. Então, assim, fica atento, dá uma olhadinha no que a gente pode te ajudar. A gente vai ser sempre transparente, honesto e se a gente puder te ajudar, ótimo. Se não, a gente vai indicar quem pode te ajudar. Obrigada, Lu. Que alegria estar com você aqui. Muito sucesso nessa carreira, apoiando muitas pessoas. E você não perca a oportunidade de continuar com a gente aqui no nosso Pod Speakers. Tantas vozes, tantas pessoas que estão generosamente, né, doando o seu conhecimento aqui, mostrando o seu trabalho para você que está junto com a gente. Muito obrigada e venha com a gente, coloque sua voz no mundo. Tchau, tchau.